e ler Mateus capítulo de número 4. Mateus número 4, esse é um texto muito rico da palavra de Deus, é um texto em que os grandes expositores bíblicos, os pregadores, os evangelistas, durante 2000 anos de cristianismo, sempre se voltam a esse texto, porque ele é um dos textos mais profundos, que mais falam a vida das pessoas. É um texto em que o nosso mestre é exposto às mesmas tentações que nós. É curioso que o autor da carta aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo foi homem como nós. Ele foi sujeito às mesmas paixões que nós, passou pelas mesmas provações que nós, mas ele não pecou. Ele se manteve obediente ao Pai. Ele se manteve santo, absolutamente puro de coração. E é por isso que ele venceu todas as potestades espirituais, venceu o poder do pecado, o poder da morte. E é por isso que ele morreu e ressuscitou e está vivo à direita de Deus, governando a história a partir dos céus. Mas ele vai retornar, é a sua promessa que jamais pode falhar. Ele vai retornar, e quando ele retornar, o nosso mundo, fundação do mundo. Então, mas enquanto isso não chega, nós precisamos estar atentos à sua palavra. Eu queria que você prestasse muita atenção na mensagem de hoje, porque um dos alertas de que Jesus nos fez o tempo inteiro, enquanto ele esteve entre nós, os primeiros discípulos e depois os apóstolos também, é que o povo de Deus, os discípulos de Jesus, deviam estar atentos contra o engano. O engano é uma palavra que aparece várias vezes no Novo Testamento e que Jesus nos alertou, os apóstolos nos alertaram de que a gente não se deixasse ser enganado. E como é que a gente não se deixa ser enganado? É a gente estando absolutamente voltados à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. É a gente estando em oração constantemente. Por isso que em Tessalonicenses, Paulo vai dizer, orem sem cessar. Orem. Jesus disse, orem sem cessar para que vocês não caiam em tentação ou não entrem em tentação. A Bíblia Sagrada vai dizer de si mesmo que, por exemplo, a Timóteo, Paulo dizendo que a palavra de Deus é inspirada, toda ela serve para nos alertar, para nos dirigir, para nos encaminhar. Então, em dias difíceis como o nosso, nós precisamos ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente, palavras do próprio Jesus. Então, é a isso que eu queria me referir. Vamos ler, então, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Eu vou ler uma vez inteira o texto e depois nós vamos expondo o significado dele, ok? Mateus capítulo 4, você está aí ou com o seu livro, Bíblia Sagrada, ou com o seu gadget eletrônico aí, e a gente vai ler juntos aqui. O texto é a tentação de Jesus, e o texto começa dizendo, em seguida. Esse em seguida quer dizer em seguida ao batismo de Jesus. Os evangelistas relatam que Jesus, logo após o batismo, ele começa o seu ministério público, mas antes de começar o seu ministério público, ele passa por um teste de fogo. É o teste da tentação no deserto solitário, num lugar onde não há pessoas, não há amigos, não há alimento, não há nada a não ser o próprio coração e Deus. É nesse momento que ele é tentado e há lições fabulosas para a nossa vida aqui. Então vamos lá. Mateus 4, eu estou lendo aqui, Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, talvez você esteja com a NVI, o texto é muito próximo. Diz assim, em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e disse, se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas vive de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus.
Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e o serviram a Jesus. Preste bem atenção. Nós estamos diante de um texto muito especial. Um texto em que Jesus, após passar pelo batismo, após o Espírito Santo descer sobre ele, e a voz do Deus Pai dizer, este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria, após essa autorização para o ministério terreno, por assim dizer, através do batismo, a Bíblia diz, e essa é a primeira parte importante desse texto, que Jesus foi levado ao deserto, e por quem? Pelo diabo. E é a primeira lição, em tempos de dificuldades, em tempos de provações, em tempos de privações, nós precisamos ter discernimento. Primeiro, nem tudo que nós passamos tem a ver com uma ação em que Satanás atua diretamente. Às vezes Deus permite isso. Porque só corrigindo um pouco, se eu não me fiz entender, na verdade Jesus é levado para o deserto pelo Espírito de Deus. E para o quê? Para ser tentado pelo diabo. Lembre-se, é o Espírito de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos lembrar é, no mundo que nós vivemos, nós vamos ter aflição, mas a palavra de Jesus é, tenham bom ânimo, porque às vezes é o próprio Espírito de Deus que nos leva para o campo de batalha. Às vezes é o próprio Espírito de Deus que nos deixa passar por provações e tentações para se revelar a nós. Então é a primeira informação. E ele é levado, depois de passar 40 dias e 40 noites em jejum. Preste bem atenção. Jesus está com muita fome. Jesus está solitário. Faz muito tempo que ele não está perto dos seus discípulos. Está certamente com debilidades físicas, porque ele não está comendo. E ele está sujeito ao frio do deserto, ao calor extenuante do dia, ao frio extenuante à noite, aos animais selvagens, a todos os perigos possíveis, solitário e com fome. O tentador chega e diz a ele assim, você é o Filho de Deus. Preste atenção que aqui não é uma pergunta, é uma afirmação. Então Satanás diz, você é o Filho de Deus. E sendo filho de Deus, é só você pedir a Deus o que você quer. Por exemplo, não faz sentido. Você está passando fome, depois de 40 dias, está num deserto, você sendo filho de Deus e tendo poder para, por exemplo, transformar essas pedras em pães. O que Satanás faz não é questionar se Jesus é o Filho de Deus, ele sabe que é. Ele diz, já que você é filho de Deus, utilize uma mágica espiritual, utilize uma palavra de autoridade e faz acontecer coisas sobrenaturais. Essa tentação é muito real para nós. Porque quando nós estamos diante de uma privação, de uma necessidade, parece que nós ouvimos seres espirituais dizendo ao nosso ouvido, como é que você, sendo filho de Deus, está passando por um desemprego, por exemplo? Como é que você, sendo fiel a Deus, levando o seu dízimo à igreja, servindo com seus dons, você está no meio dessa crise familiar? Como é que você, sendo filho de Deus, você não consegue achar um par romântico para viver o seu amor romântico, os seus afetos? Imagina, ora, faz uma campanha, sei lá, fala com Deus, fala umas palavras de ordem. Afinal, você é filho de Deus, ele pode transformar as pedras em pães. Nós somos tentados a isso. Mas olha a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é com a Escritura. E a nossa resposta também deve ser. Jesus então diz a eles, também está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus, da vida que sai da boca de Deus.
Jesus cita Deuteronômio 8. Jesus cita a palavra de Deus para combater Satanás. Ele não fica negociando com Satanás. Satanás propõe a ele a satisfazer os seus desejos do corpo, desejos do coração. Você está com fome, coma. Você precisa de satisfazer seus desejos sexuais? Faça amor livremente. Traia quem você precisar. Você está com desejos, mas Jesus diz, não. Não são dessas coisas que o ser humano se sacia, porque essas coisas, elas saciam provisoriamente, mas depois gera aprisionamento. É a palavra que sai da boca de Deus que gera alimento para a alma. Precisamos aprender com Jesus a vencer as nossas tentações, no meio das nossas tentações, solidões e também no meio das nossas privações. Mas Satanás não se dá por vencido. Então, ele fala, Jesus, vem cá, eu preciso te mostrar uma coisa. E ele leva Jesus, conduz a Jesus ao lugar da religião, ao templo da cidade santa, corpo humano, mas o lugar onde você experimenta o que a gente poderia chamar de fama. Porque olha o que o tentador diz a Jesus. Jesus, você estava no deserto, 40 dias, ninguém te viu, você não conversou com ninguém, ninguém te elogiou, você precisa de o seu ego ser um pouquinho massageado, você está muito sozinho, você precisa aparecer mais, você precisa que as pessoas te elogiem mais. Nós não somos também tentados a isso? Às vezes nós achamos que a nossa vida espiritual está muito simplesinha, que a gente precisa fazer uma coisa grandiosa, a gente precisa de um título para as pessoas respeitarem a gente, que a gente precisa fazer uma coisa que todo mundo diga, olha como você está fazendo coisa extraordinária, como você é abençoado, como você domina algumas coisas espirituais. Essa tentação está muito próxima de mim e de você como religiosos, e foi isso que Satanás fez. Jesus, vamos ao templo. O templo é o centro de Jerusalém. O templo é onde as pessoas esperam que vai sair coisas especiais. E você é o Filho de Deus. É a hora de você esquecer a sua solidão do deserto. Pula lá de cima. Você é o Filho de Deus. Quando você pular, é uma certeza, está escrito lá no Salmo 91, e Satanás cita o Salmo 91. Quando você estiver precisando de ajuda, os teus anjos virão ao teu encontro. Olha, um salmo messiânico. E a hora que você pular, eles vão sustentar você no ar. E você vai, toda Jerusalém vai ver você. E você que estava solitário no deserto, agora vai ter uma multidão aplaudindo você, Jesus. Você é o cara, você é popular. As pessoas elogiam você. Então o seu coração vai se encher de uma força. Você é mais em você mesmo. É quase que uma conversa, digamos assim, de um coaching, dizendo, você é bom, você é o cara, você é a pessoa que as pessoas vão elogiar. Mas Jesus não cai nessa. Ele responde com o quê? Com a palavra de Deus. Ele diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Às vezes o caminho nosso da vitória nas nossas tentações e provações, principalmente a tentação para o sucesso e para a fama, não é a gente fazer coisas extraordinárias. Não é a gente ser dotado de um poder espiritual extraordinário para fazer coisas. A gente precisa de um poder extraordinário para resistir ao diabo e às suas tentações, e então ele vai fugir de nós. Nós precisamos de um poder para dizer o seguinte, não, eu não preciso tentar o Senhor Deus. Eu não preciso usar versículos isolados da Bíblia para dizer que eu sou cristão. Eu não preciso dizer que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Não. Isso é tentar o Senhor Deus. Talvez hoje no Brasil a gente esteja tentando a Deus, não ouvindo a sua voz através de pessoas sensatas. Não ouvindo que é necessário a gente fazer alguns sacrifícios agora. Nós precisamos obedecer e ouvir a voz de Deus e não querer fazer coisas extraordinárias para que as pessoas nos elogiem. E Jesus, então, vence o segundo round. Ele não é presa da tentativa de ser um prisioneiro do sucesso. Jesus não quer estar dentro de um BBB, um Big Brother, para as pessoas elogiarem. Ele quer ser fiel a Deus. Ele quer viver uma vida de obediência. Mas Satanás não se contenta e fala, peraí, Jesus, eu tenho uma outra coisa para te mostrar. Então, o Satanás leva Jesus a um ambiente de um monte e mostra os reinos do mundo.
Claro que o reino de Roma está sendo mostrado ali, a glória de Roma, o poder dos imperadores. Eles eram considerados homens-deuses. Nenhum pedido poderia lhes ser negado. Tudo que eles quisessem, riqueza, mulher, ouro, prata, exércitos, tudo eles tinham em suas mãos. Por quê? Porque o ego do imperador não poderia a nada ser negado. Ele era o homem-deus. Ele era aquele cujo nome estava na moeda romana. E então Satanás fala, Jesus, você precisa ser alguém assim. Sua vida está muito simples. Você veio, nasceu numa manjedoura. Você é filho de um carpinteiro. Você foi batizado e não teve grandes multidões. Agora você inventa isso de ir para o deserto e ficar em solidão, em oração, se privando para ter mais vigor espiritual. Imagina, você não quis lá no templo dar um espetáculo. Você não quis suprir os seus desejos físicos, humanos, mas agora você precisa de poder. Imagina, eu já vi nas escrituras lá, estão falando em cruz, em sofrimento, em servo sofredor, mas não precisa ser esse o seu caminho. O seu caminho pode ser o caminho da glória, o caminho do poder, o caminho de usar a sua força, o seu poder espiritual. Você pode usar os poderes não só para dominar o mundo espiritual, mas o reino político. Você pode usar o mundo empresarial, você pode usar o mundo político de Roma. Você tem as qualidades para isso. Imagina, você vai ficar nesse cantinho, você vai ser só um cristão orando, você vai ser só uma pessoa simples que entra no quarto. Imagina, use o seu potencial, exerça influência. Essa é uma tentação muito presente. Às vezes nós precisamos saber com que coração nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Porque às vezes até falar em nome de Deus pode ser tão somente a revelação de um coração que está querendo fama, que está querendo ser elogiado. Com que coração nós fazemos o que fazemos? A Bíblia diz que quando nós precisarmos orar, e a gente precisa fazer isso, ela não manda a gente para uma praça pública. Ela não manda nem mesmo a gente para uma rede social. Ela manda a gente entrar num quarto e orar, porque Deus que vê, não é Deus que ouve, é Deus que vê as intenções do nosso coração, sabe o que nós precisamos e vai nos visitar. Então nós precisamos aprender com Jesus. Quando Satanás vir e oferecer a gente os reinos desse mundo, a fama, o poder, o sucesso, os prazeres desse mundo, nós precisamos responder com Jesus. Só que Satanás, quando promete tudo isso, diz assim, você não precisa de cruz, de sacrifícios, o que você precisa é fazer a minha vontade, é me adorar. Essa tentação está muito próximo de nós. Às vezes é a nossa carreira profissional ou os nossos negócios que são essa tentação. Então você ouve uma voz, se entregue ao trabalho, se entregue à sua carreira profissional. Não precisa você ter tempo para a igreja, para o seu ministério, para a sua família. Invista, ganhe dinheiro para dar segurança à sua família. Se você se render a isso, você vai ter tudo o que precisa. É uma palavra muito semelhante a uma comunidade de fé. Não se submeta a pessoas que possam te aconselhar. Você tem vida própria, você tem luz própria, pode brilhar. Só basta que você ouça a voz do seu coração. E o coração está dizendo, você tem potencial, vai adiante. Cuidado que essa voz pode não ser a voz de Deus. Pode ser a voz do tentador, como foi a voz do tentador para Jesus de Nazaré. Vai, ganhe o mundo, ganhe o Império Romano, ganhe o mundo político, o mundo da fama, o mundo das empresas. Apareça com seu potencial. Muito cuidado com essas vozes, porque elas podem não ser a voz de Deus para nós. E então, quando Jesus responde a Satanás diante dessa aprovação e dessa tentação, está escrito, somente a Deus adorarás e só a Ele servirás. Isso é um ensinamento para mim e você. E eu já vou caminhando para o final dessa mensagem. A quem nós estamos adorando? Essa quarentena está revelando algumas coisas sobre o nosso interior e sobre o nosso coração. A quem nós adoramos? Será que nós estamos adorando a nossa profissão? E ela era tudo para a gente, e agora a gente não está podendo trabalhar, alguns que são autônomos, alguns que têm empresa,
ou se não, criou uma insegurança se você vai ter um emprego, e isso agora está deixando o seu coração absolutamente desesperado. A quem você está adorando? Ou será que nós estamos adorando as tecnologias que eram para servir de apoio para a gente, e a gente não pode ficar sem um celular, sem a internet, sem a Netflix, que a gente entra em desespero? Será que nós não podemos conviver com o próprio silêncio do nosso coração? Será que a gente não pode ter um tempo em que nós estamos em solitude, que é aquele tempo que a gente precisa ouvir o nosso interior e ouvir a voz de Deus? Será que a nossa própria companhia é muito ruim para a gente? E a gente não aguenta ficar só com a gente mesmo? Quem é que nós estamos adorando? Será que nós estamos adorando uma ideia de religião? Uma ideia em que nos é prometido que nós não vamos ter provação, em que nós somos cabeça e não cauda, em que as doenças não chegarão a nós e vão atingir todo mundo, em que a gente decora alguns jargões? Será que nós estamos adorando uma religião que nós fizemos uma ideia de Deus e não Deus tem um propósito para nós? Será que é isso que nós estamos adorando e servindo? A quem nós estamos servindo? Onde está o nosso coração? A Bíblia diz que onde está o nosso coração está o nosso tesouro. E onde está o nosso tesouro está o nosso coração. É o momento dessa quarentena da gente fazer uma revisão de vida. Porque pode ser que o tentador esteja dizendo: você está com fome de coisas do seu interior? Você está com fome de quê? De aconchego? Você está com fome de quê? De sexo? Você está com fome de quê? De droga? Você está com fome de quê? De bebida? Sacia isso aí, porque afinal de contas, você também é filho de Deus. E você, cheio do Espírito Santo, fortalecido pela palavra de Deus, vai dizer: não, nem são dessas coisas que o homem é alimentado, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou talvez você está sendo tentado a ser um popstar, a estar em evidência e dizendo: eu sou um pastor tão simplesinho, eu sou uma irmã tão simplesinha, eu não tenho conta nas redes sociais, eu não apareço para ninguém. Não se encante com isso, não se encante. Não dê um pulo de cima da torre do templo. Não é isso que Deus está esperando de você. Deus não está esperando que você tente ao Senhor, tentando fazer coisas que Ele não chamou você para fazer. Ele quer que você o conheça e o obedeça o seu plano. Também não se deixe encantar pelas propostas de receber todos os poderes desse mundo. Não se encantem com os elogios fáceis. Às vezes a gente precisa de mais pessoas nos aconselhando e às vezes nos corrigindo do que pessoas nos aconselhando. Porque aí está a voz de Deus para nós. Aí está o Espírito Santo nos moldando. Então eu quero encorajar você a ouvir a voz de Deus, para que a voz do tentador não ganhe o seu coração e a sua alma. Eu quero encorajar a você a resistir às provações e às tentações com a palavra de Deus, a eterna palavra de Deus, para você não ser enganado, para você não ser enganado pelas ideologias desse mundo, para você não ser enganado pela religião falsa desse mundo, para você não ser enganado pelos falsos mestres desse mundo. Não é porque uma pessoa fala de Deus que você vai ter compromisso mesmo com a verdade. Essa pessoa tem compromisso mesmo com o evangelho. O comportamento dela de um pacificador. É assim que a gente identifica quem é de Deus e quem não é de Deus. Em Mateus, Jesus vai dizer que nos últimos tempos, muitas pessoas viriam e diziam assim: Senhor, no teu nome, nós fizemos milagres. No teu nome nós curamos enfermos. No teu nome nós expulsamos demônios. E eu fico pensando se até não chegará Jesus falando assim: no teu nome nós queríamos um Brasil evangélico. No teu nome nós governamos um país. Mas será que nós estamos fazendo de acordo com a palavra de Deus? Será que como cristãos nós estamos comportando como pacificadores e misericordiosos nas redes sociais? Será que a nossa linguagem é uma linguagem de paz e santificada? Ou será que nós caímos no conto do tentador e de Satanás, estamos querendo likes a qualquer custo, nós queremos parecer pessoas polêmicas a qualquer custo e ainda assim repetindo versículos? Porque repetir versículos não é ser de Deus. Satanás repetiu versículos. A diferença entre Satanás e Jesus é que Satanás não obedecia, embora conhecesse as Escrituras. Mas Jesus conhecia e vivia as Escrituras.
É isso que nós estamos sendo chamados, a viver a palavra de Deus, a ser cheios do Espírito Santo num mundo vazio e obscuro. As tentações vão vir, mas eu quero encorajar você a responder, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, que você seja encorajado pelo Espírito Santo, que a palavra de Deus abunde ricamente em você, habite ricamente em você, que você todos os dias seja encorajado pela palavra de Deus, pela leitura. Eu estou tão feliz que eu estou vendo pessoas lendo a Bíblia Sagrada, pessoas que eu sei que não tinham esse hábito, mas o Espírito Santo está trazendo esse novo hábito. Hoje mesmo, eu falei com uma pessoa que estava passando por uma provação enorme, falou, pastor, me ajuda. Eu falei, ajudo, vamos à palavra de Deus. Então eu ministrei a palavra de Deus e a pessoa saiu com o seu coração aliviado, fortalecido. É isso. Nós precisamos disso para esses dias. Então eu quero convidar a você a se encher de Deus, se encher da palavra de Deus e fazer da oração o seu hábito de vida. Tá bom? Que Deus te abençoe e que essa palavra continue falando ao teu coração na ação do Espírito Santo.